nem as árvores, até marcarmos com selo a testa dos servos do nosso Deus. Veja só, aqui está a razão. Deus ainda está segurando os ventos, porque ainda existem decisões a serem tomadas. Deus está dando um tempo a mais, um tempo para a escolha, um tempo para o arrependimento, um tempo para que você hoje se volte para Ele. A Bíblia diz em 2 Pedro 3,9 que o Senhor não retarda a sua promessa, mas Ele é paciente para conosco, não querendo que ninguém se perca. Olha só, o que parece demorar, na verdade não é demora, é misericórdia. A Bíblia também revela algo importante. Um dia, os ventos serão soltos. O profeta Daniel descreve esse momento lá no capítulo 12 e no verso 1. Vamos lá? Daniel, capítulo 12 e o verso número 1. Diz assim a Bíblia, a palavra do Senhor. Nesse tempo, se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus, e haverá tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo. Continua o texto dizendo, mas naquele tempo o povo de Deus será salvo, todo aquele que for achado inscrito no livro. A Bíblia descreve um período de crise mundial sem precedentes, um tempo de angústia, um tempo de pressão global, mas ao mesmo tempo, a profecia está trazendo uma promessa para mim e para você. Ela diz que nesse tempo será salvo o povo de Deus. Mesmo em meio ao caos, Deus continua cuidando dos seus filhos. Jesus disse que os acontecimentos finais seriam parecidos com os dias de Noé. Lá em Mateus capítulo 24, versos 36, 37 e 38, Jesus traz o contexto da história de Noé para os momentos finais. Ele diz assim, assim como foi nos dias de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. E eu te pergunto, e o que é que estava acontecendo nos dias de Noé? As pessoas estavam vivendo normalmente, trabalhando, casando, construindo suas vidas, nada parecia indicar que o mundo estava prestes a mudar, até que a primeira gota de chuva caiu. E então, era tarde demais. Existe um perigo muito semelhante hoje. Sabe qual é? O perigo da distração. Jesus advertiu que isso poderia acontecer com a nossa geração. Podemos ficar tão ocupados, distraídos, que perdemos a percepção da realidade espiritual que está à nossa volta. Mas a promessa de Cristo continua de pé. Ele veio uma vez, cumpriu cada profecia e prometeu voltar. Existe uma história que eu li esses dias e que cabe muito bem nesse contexto. Duas meninas estavam em um canto de uma sala de aula. Elas tinham um papel e lápis na mão. E elas estavam fazendo uma lista. E na lista escreveram o seguinte: Bíblia, inário, um rádio, cobertores e kit de primeiros socorros. Também colocaram um mapa, um livro de sobrevivência e elas estavam planejando colocar tudo isso dentro de uma bolsa verde. Então, alguém, vendo as meninas fazendo aquilo, perguntou: vocês estão se planejando para um acampamento? Elas responderam: não, nós estamos nos preparando para o tempo de angústia, porque elas tinham ouvido um sermão sobre os eventos finais. E elas acreditavam que Jesus estava voltando e elas precisariam se preparar para isso. Talvez o que elas não soubessem é exatamente como se preparar, mas havia algo muito precioso ali. Elas acreditavam, elas criam, elas confiavam. Anos depois, uma daquelas meninas estava na universidade, vida cheia, planos, projetos, seus sonhos, e um dia ela pensou naquela menininha que ela havia sido e quase conseguiu ouvir aquela voz da infância dizendo: Jesus vai voltar. Então veio um pensamento: já faz
tanto tempo. Talvez ainda demore muito. E naquele momento, ela sentiu medo. Ela pensou, tenho medo de esquecer aquilo que aquela menininha, quando eu era criança, acreditava. Esse talvez seja o maior perigo da nossa geração. Não é apenas o pecado, é esquecer. Esquecer que Cristo está voltando. Esquecer que a história tem um fim, que tem alguém controlando todas as coisas. Esquecer que a eternidade é algo real. Mas escute bem isso. Mesmo quando o mundo parece instável, mesmo quando as nações entram em conflito, mesmo quando a história parece caminhar para o caos, Deus ainda está segurando os ventos da história. E Ele está fazendo isso por uma razão, porque Ele ama você. Veja, esta é uma mensagem de amor, de esperança e de confiança. Quando olhamos para os conflitos, para as guerras, para os rumores de guerras, nós temos que levantar os nossos olhos, porque a nossa redenção está muito perto de acontecer. Eu preciso dizer algo a você. A decisão tem que ser tomada agora. Há pessoas que ouvem a voz do Espírito e dizem assim, não é comigo, não é para hoje, pode ser depois, amanhã eu vou. Esse amanhã não existe e pode nunca chegar. Eu já encontrei pessoas que às vezes colocam restrições ou colocam condições para aceitar Jesus. Diz assim, bom, quando eu me casar, eu aceito Jesus. Quando nascer o meu filho ou minha filha, eu aceito Jesus. Quando eu me aposentar, eu aceito Jesus. Bom, quando eu resolver um problema, eu aceito Jesus. Quando eu curar da minha saúde, eu aceito Jesus. Se nós formos por esse caminho, você sempre vai ter uma desculpa e não vai aceitar Jesus e não vai se entregar. Então eu quero fazer um convite muito especial para você agora. Nós estamos com o pré-lançamento da revista Esperança Eventos Finais. Essa revista vai te ajudar a entender os ventos que estão sendo segurados pelos anjos antes da destruição final. Nesse momento, os anjos não soltaram. O tempo de angústia, como Daniel descreve, ainda não aconteceu. Então, escreve para nós agora. O nosso número é 12-98244-4449, está aparecendo na tela. Só uma observação para você, tá? Conselho de amigo. A revista está disponível apenas hoje. Nós estamos com a nossa equipe preparada para te atender, mas é apenas hoje, tá? Amanhã já não tem mais a revista Eventos Finais. Nós vamos entrar agora na nossa fase de impressão, para depois começarmos a enviar no lançamento. Nós estamos antecipando por causa de tudo aquilo que está acontecendo e eu sei que você precisa dessa revista. Eu quero aproveitar nesse momento e agradecer você que é um anjo da esperança. Meu muito obrigado por confiar na Novo Tempo, por ajudar a prepararmos revistas como a revista Eventos Finais, que vai abençoar uma multidão de pessoas, porque tem muita gente escrevendo para nós agora, pedindo a revista. O telefone está aqui embaixo, ó, 12-98244-4449. Lembre-se, Deus está dando um tempo para a sua decisão. Por isso, a pergunta mais importante hoje não é sobre guerras, não é sobre geopolítica, não é sobre está ou não está acontecendo. Mas a pergunta mais importante é essa. Você está preparado? Você está preparada para o encontro com Jesus? Preste atenção no que eu vou dizer agora. Um dia, os ventos serão soltos. E naquele dia, existirão apenas dois grupos. Aqueles que escolheram caminhar com Cristo e aqueles que escolheram o próprio caminho. Mas hoje, ainda há tempo. Deus ainda chama. E é por isso que essa decisão não pode ser deixada para depois. Há muitas pessoas que se agarram a especulações, se agarram a achismos. Mas preste atenção no que eu vou dizer para você. Nós precisamos voltar os nossos olhos com profundidade à palavra de Deus. Entender exatamente aquilo que Ele deixou na revelação.
e vivermos de acordo com essa revelação, porque a verdade, ela abre os meus caminhos, ela mostra por onde eu devo pisar, porque a palavra de Deus, ela é uma proteção para nós. Quem entende a palavra, quem estuda a palavra, quem anda de acordo com a palavra, não precisa ficar desesperado e nem com medo, porque Deus já nos revelou tudo aquilo que vai acontecer. Então, quando você ouve falar de guerras e rumores de guerras, quando elas vão se intensificando, não é para você se desesperar, mas para você entender exatamente qual é o ponto da história que nós estamos vivendo. Deus está no controle de tudo, nada escapou do seu controle. Então, ver os movimentos ao redor do mundo não são para lhe desesperar, mas são para você ter certeza e segurança que existe um Deus controlando cada detalhe da história. Quando eu vou para a última página da Bíblia, eu quero te convidar a ir comigo lá, Apocalipse, capítulo número 22. Aqui, nós vamos encontrar uma repetição de uma expressão que diz assim, olha, eu quero ler com vocês, primeiramente, Apocalipse 22 e o verso 7, que diz assim, eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. A promessa de Jesus é que ele vai voltar muito em breve. Então, para ele voltar, ele tem que estar no controle da história. E ele pode também estar no controle da sua vida. O outro verso que eu quero ler com você é o verso que está no versículo 17 de Apocalipse 22, que diz assim, o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, esse é o convite do Senhor, esse é o convite de Deus. Ele te chama hoje. Se no seu coração existe o desejo de voltar para Deus, de andar de acordo com a palavra de Deus, de aceitar o Senhor, se você sente que precisa recomeçar a sua vida espiritual, eu quero te convidar a dar esse passo de fé. E outro verso que eu quero ler com você é o verso número 20 de Apocalipse 22, que diz assim, aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora, amém, vem Senhor Jesus. Então, veja, nós estamos nas mãos de Deus, seguros nas mãos dele. Eu quero te convidar nesse momento a fazer uma oração silenciosa. Diga assim para Deus, olha, Senhor, eu quero estar do teu lado, eu quero caminhar contigo, eu quero estar preparado para o dia da volta de Jesus Cristo, porque muito em breve, aquele que prometeu voltar, voltará. E naquele dia, a decisão mais importante da sua vida deve ter sido tomada. Você escolheu Cristo, você escolheu a salvação, então agora é momento de exaltação. Nós sofremos com aqueles que sofrem, choramos com aqueles que choram, lamentamos a guerra, mas sabemos que Deus está no controle de tudo e quer controlar também a sua vida. Ele também quer controlar a sua história. Você quer aceitar Jesus? Você quer dar um passo de fé? Você quer voltar para Jesus? Então eu quero te convidar nesse momento a orar comigo. Feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai, nesse momento eu entrego cada pessoa que ora comigo nas tuas mãos. Que a tua bênção, a tua paz acompanhe cada uma delas. Decisões estão sendo tomadas, porque entendemos e compreendemos que estamos perto do fim.